Vamos estudar a organização administrativa, que é aquela divisão da administração pública direta e indireta. Conceitos bem básicos para a gente poder entender a organização administrativa, né? Quando você pega o livro aí de Direito Administrativo para estudar, as primeiras páginas, né, vão ficar explicando para a gente o que é a administração. Legal? Das primeiras páginas, você pode jogar fora umas 200 páginas. Legal? Que é TGE, não tem nada a ver com direito administrativo. Explicar o que é o Estado, formação do Estado, Estado unitário, Estado composto federativo, Estado composto confederativo. Isso não importa para a gente. Legal? O que importa para a gente é saber que a administração pública ela é organizada em administração pública direta e indireta. Legal? O que é administração pública direta? A administração pública direta ela é um conjunto de entes políticos. Então, a administração pública direta ela é um conjunto de entes políticos. E a administração pública indireta? Ela é um conjunto de entes, quais entes? Administrativos, exatamente. Então, qual é a diferença básica entre a administração pública direta e a administração pública indireta? É que a direta é um conjunto de entes, e a indireta é um conjunto de entes. Legal. A administração pública direta, na atual federação, ela é composta de, União, Estados, o ente híbrido, né? O DF e os municípios, correto? E na administração pública indireta? O atual desenho também tem 4 entidades. Quais são elas? As autarquias, que são os entes que mais se aproximam da administração, direta. As fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Copie aí, por favor. Que no atual modelo administrativo, esse é o desenho da administração brasileira. Legal? Legal. E aí, sabendo disso, a gente precisa avançar para alguns tópicos. Quais são esses tópicos? Primeiro tópico. Eu tenho que saber quem é que criou a administração direta e quem é que criou a administração, indireta. Então, você acabou de descobrir comigo que a administração pública, ela é dividida em administração pública, direta e indireta. Que a administração pública direta é um conjunto de entes, quais são eles? União, Estado, DF e municípios. E a indireta é um conjunto de entes, quais são eles? Tá bom. Todos esses entes da administração pública, tanto os entes, políticos, quanto os entes, todos eles têm autonomia. Já a gente vai aprofundar melhor nisso, tá? Professor, a União não tem soberania? Não. Quem tem soberania no Brasil é a República Federativa do Brasil. Ela sim tem, soberania. O único ente soberano no Brasil é a República. O resto só tem autonomia. Perfeito? Legal. Aí vamos lá. Quem é que criou a administração pública direta? Foi uma criação espontânea, tipo ovo e galinha? Foi a Constituição Federal. Tecnicamente, né? O Arthur vai te explicar isso, ou o Léo vai te explicar isso.
quem criou foi o poder constituinte originário. Legal? Constituição Federal, né? Que lá no artigo 18 estabeleceu que nós estamos diante de um Estado federativo, que nesse Estado federativo eu tenho, 4 entes. Todos eles são autônomos. Legal? Então a Constituição que definiu isso. Perfeito? E quem é que criou a administração pública indireta? A direta. Então foi a direta que criou a indireta. Então deixa eu ver se você entendeu. Olha para o quadro aqui rapidinho. Ó. A Constituição Federal criou a direta e a direta criou a indireta. É isso aí. Legal? Quando você me disse que a administração direta criou a aí começam as perguntas de prova. Legal? Quando a administração criou a indireta, como é que é o nome disso? Por exemplo, só para a gente trazer um exemplo aqui. Olha aqui, ó. Me dá um exemplo de autarquia. Todo mundo dá o INSS, nem tá certo. É o melhor exemplo no Brasil de autarquia. Me dá um exemplo de fundação. A Fiocruz. Me dá um exemplo de empresa pública. A Caixa Econômica e de Sociedade de Economia, o Banco do... Legal. Então olha para o quadro, ó. Sem medo de errar, eu posso lhe afirmar que a União, representando qual administração, direta ou indireta? Criou uma autarquia chamada, que representa qual administração, direta ou indireta? Então a direta criou a... E o Estado do Rio sem medo de errar, criou uma autarquia chamada Detran. Sim ou não? Direta criando a... Legal. Então, quando a direta cria a... Como é que é o nome disso? Descentralização. Então, quando a direta cria a o nome disso é... Cuidado para não confundir com desconcentração. Por quê? Porque desconcentração, olha o ó, é criar órgão. Então, quando a gente faz descom, a gente cria. Quando a gente faz descem, é a direta criando uma entidade na indireta. Sim ou não? E essa descentralização é chamada de descentralização por, também conhecida como outorga. Então, quando a cria alguém o que ela fez? Fala. Por lei ou por contrato? Por lei. E o nome disso é? Já vou melhorar isso, calma. Mas é outorga, sim ou não? E aí a segunda pergunta de prova é, se a direta criou por exemplo, se a União criou, o nome disso é? Também chamada de? Aqui tem hierarquia? Não. Esse fenômeno aqui, ó, é sem, em voz alta. E é sem, já falaram, sem subordinação. Então, quando alguém diz para você que a direta criou o nome disso é, descentralização. A descentralização por, também chamado de, e aqui não existe, e muito menos, mas por que não existe hierarquia e nem subordinação? Porque todos os entes da administração têm, então não pode ter, repete, hierarquia e nem subordinação. Ué, professor, se o senhor está me dizendo que entre eles não existe, o que existe aqui? Tem vinculação. Então a pergunta de prova geralmente é assim, ó. Eles colocam o ente da administração, direta, colocam o ente da... E aí pergunta, quem criou quem? A direta criou a? E a segunda pergunta é perguntar se entre eles existe hierarquia. Existe? Existe subordinação? O que existe entre eles? Vinculação. Então quer dizer que a Uni e o INSS, eles estão vinculados. Da mesma forma que o Estado do Rio e o Detran. Eles estão, mas é um vínculo sem... E sem... Isso. Copia, por favor. Para a gente poder chegar em mais uma questão de prova. Então olha para o quadro. Estou te explicando, a administração
direta e indireta. O que é administração direta? É um conjunto de entes políticos. Quais são eles? Quais deles são soberanos? Nenhum. Todos eles são autônomos. Legal? E aí a direta criou que é um conjunto de entes. Quais são os entes administrativos? Autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Todos eles também são? Mas por que eles são autônomos? Porque não existe hierarquia e muito menos subordinar entre a direta e a indireta. O que tem entre eles? Vinculação. Sim ou não? E aí a sua prova, eles vão te perguntar o seguinte: qual é o princípio que fundamenta que entre a direta e a só tem, mas não tem, e muito menos princípio da tutela? Cuidado para não confundir com o princípio da autotutela, que é outra coisa. A autotutela é o poder da administração rever seus próprios atos. Aqui é o princípio da tutela. E o princípio da... ele diz que vai entre a direta e a eu tenho, mas eu não tenho. E muito menos hierarquia. Sim ou não? E aí no dia da sua prova eles vão querer saber o seguinte: qual é a consequência do princípio da... É isso aí, copia para a gente poder avançar. Cara, espera só terminar aqui, bota o quadro completo, tá bom? Vai ter bastante informação para cá. Então, como é que é o modelo administrativo brasileiro? Quando eu abro a Constituição, eu vejo que a administração está dividida em administração... direta e indireta. A administração direta é um conjunto de entes... Quais são eles? União, Estado, DF e municípios. A direta criou a indireta, que é um conjunto de entes administrativos. Quais são eles? Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Quando a direta criou a indireta, o nome disso é DESCOM ou DEICEM? DEICEM. A DEICEM é com ou sem hierarquia? É com ou sem subordinação? Mas tem vinculação. Então, apesar de não existir, hierarquia e nem subordinação, entre a direta e as entidades estão vinculadas. Sim ou não? E aí, no dia da sua prova, podem te perguntar qual é o princípio que justifica que a direta está vinculada à indireta e ao contrário também é verdade. Princípio da tutela. Não confundir com o princípio da autotutela. Sim ou não? E qual é a consequência direta do princípio da tutela? Ele tem uma consequência direta. Qual é a consequência direta? Vamos juntos? Pô, arrancaram o apoio aqui. Vamos lá. Eu posso apagar só essa parte aqui de autonomia? Tira uma foto aí, que eu vou ter que apagar um pedacinho aqui para ser honesto com vocês. Esses entes da administração pública Fala para mim quais são. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia. Todos esses entes da administração, eles têm atividade fim e eles têm atividade meio. Quando nós falamos em atividade, o que é atividade fim? A atividade fim é a atividade, principal. E se a atividade é aquela que está prevista, aonde? Em lei. Na lei criadora. Sim ou não? Já a atividade, é qualquer outra. Qualquer outra que não seja o quê? A principal. Sim ou não? Olha para o quadro, vamos entender. Então, você me disse que a representando qual administração? Direta ou indireta? Criou uma autarquia chamada, INSS. Sim ou não? Me diz aí, qual é a atividade fim e qual é a atividade, meio do INSS? Não adianta decorar, tem que entender. A sigla, Instituto Nacional de Seguridade Social, sim ou não? Então, qual é a atividade fim do INSS? Seguridade Social. Sim ou não? Petrobras, qual é a atividade fim da Petrobras? Olha, viu? Controla. Qual é a atividade fim do Banco do Brasil? Atividade econômica. Da Caixa Econômica, atividade econômica. Sim ou não?
Então, todas as entidades da administração elas têm uma atividade, e uma atividade. Elas têm uma atividade, fim, e uma atividade, meio. Sim ou não? Legal. Agora vamos lá. O que tem a ver isso com a sua matéria? Vamos lá. Então, você me diz que existe uma né? Em razão do princípio da tutela. E qual é essa consequência? Vamos devagar. Você me disse que entre as entidades da administração pública direta entre elas existe uma vinculação. E essa vinculação é em razão do princípio e em razão do princípio a administração pública direta, ela fiscaliza a indireta. Sim ou não? E em razão do princípio da administração pública direta, ela fiscaliza, e em direito administrativo, fiscalizar e controlar é a mesma coisa, ela fiscaliza e controla a indireta. Então vamos de novo. Então quer dizer que a Constituição criou a administração, e a administração direta é um conjunto de entes. Quais são eles? Todos eles têm autonomia. E essa administração pública direta criou que é um conjunto de entes. Quais são eles? Todos eles também têm autonomia. E aí você me disse que quando a direta criou foi por um processo chamado? Por lei ou por contrato? Também chamado de? E essa outorga não tem, e não tem, mas tem. E a vinculação explicada pelo princípio diz que a administração controla e fiscaliza Aí vem a pergunta de prova. Controla e fiscaliza na atividade fim ou na atividade meio? Na atividade fim. Por isso que esse controle e essa ele é chamado de controle finalístico. Por que ele é chamado de controle finalístico? Porque ele incide na atividade fim. Não decorou nada, você entendeu. Por que o controle, e no direito administrativo o controle é sinônimo de fiscalização? Por que o controle, que a direta faz ele só acontece na atividade fim? Voz alta. Porque esse controle é um controle finalístico. Então, o controle finalístico é o controle que acontece na atividade. Então, olha para o quadro. Quando a ela vai controlar e fiscalizar esse controle é na atividade fim ou na atividade meio? Fim. Porque a União, representando a administração, ela faz controle? É isso. Sim ou não? Vamos passar mais uma vez, que eu tenho certeza que tem várias perguntas para fazer. Uma delas então quer dizer que a atividade ela fica sem controle? É a Bangu? Claro que não. Vamos de novo? Então vamos lá. Quer dizer que a Constituição criou a administração? E a administração pública direta, que está lá no artigo 18 da Constituição, é bom você começar a ler artigo, ela é um conjunto de entes. Quais são eles mesmo? União, Estado, DF, município. A administração direta criou e a indireta é um conjunto de entes. Quais são eles? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas. Quando a direta criou a indireta, o nome disso é descentralização. E onde tem descentralização tem hierarquia? Não. Tem subordinação? Não. Então a descentralização por lei não tem, hierarquia e muito menos, mas tem. E em razão do princípio se tem a administração controla e fiscaliza mas quando a administração vai controlar e fiscalizar ela controla na atividade fim ou na atividade meio? Por isso que esse controle é chamado de controle. Show de bola. Então, por exemplo, a União criou uma sociedade de economia mista chamada Petrobras, sim ou não? Sim. Legal. Quando a União vai fiscalizar a Petrobras, que é uma sociedade de economia, a União vai na fim ou na meio? Fim, porque o controle é?
Ué, professor, quer dizer que a atividade ela fica sem controle? Não, ela tem controle. Só que quem faz são outros personagens constitucionais. São outros que controlam. Me dá um exemplo aí de quem faz, repete, controle na atividade, o poder judiciário, o poder legislativo, por meio do Tribunal de Contas, o povo, né, o controle social, o Ministério Público e etc. Sim ou não? Agora, o que você tem que guardar é que a atividade é feita pela administração num negócio chamado controle. Copia. Vou passar mais uma vez para colocar uma última informação no canto ali para a gente poder partir. Então, quer dizer que a Constituição, o poder constituinte, né, lá em 88, criou a administração pública, direta. E a administração pública direta é um conjunto de entes políticos. Quais são eles? União, Estado, DF, município. Todos eles são autônomos. Aí a direta criou por meio de um negócio chamado... Então, quando a direta criou a indireta, ela criou um conjunto de entes, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Só que quando a direta criou ela fez, por lei, também chamado de... Só que aqui não tem. E não tem, mas tem vinculação. E em razão dessa vinculação, explicado pelo princípio da... Então, vinculação mais tutela, diz que a administração pública direta controla e fiscaliza na atividade fim ou na atividade meio. Legal, por isso esse controle é chamado de controle finalístico. Ué, professor, a atividade meio fica sem controle, é largada? Não, são outros personagens que fazem o controle, sim ou não? Mas quem faz o controle da atividade fim é a direta, é o famoso controle... Olha para o quadro aqui rapidinho. Esse controle final... Botar aqui as 3 esferas de poder, né? Depois a gente explica o DF. Mas vamos lá. Ela pode ser feita em âmbito, federal. Boa. Que quem representa a administração direta aqui? Opa, show de bola. Pode ser feita em âmbito, que é quem representa aqui? O Estado membro, né? E pode ser feita em âmbito, que é quem representa aqui? Boa, isso aí. Presta bem atenção. Aí o livro, né, ele fala assim pra gente, que quando a administração pública controla e fiscaliza, ela faz controle? Certo. E esse controle, ele é chamado de controle ministerial. Alguém já viu isso? Cara, isso aqui é uma verdade parcial. Deixa eu explicar, olha pro quadro, A gente só vai ter controle, se for na União. Por quê? Nos estados e nos municípios, esse controle ele é feito por uma secretaria, que a gente não tem ministério nem no estado nem no município. Sim ou não? Então olha para o quadro aqui rapidinho. Você me diz que o estado do Rio criou uma autarquia chamada Detran. Sim ou não? Quando o estado do Rio vai fiscalizar fiscaliza a atividade fim ou atividade meio? Fim, controle. Só que no estado do Rio esse controle ele não é, ele é por uma secretaria, porque o estado do Rio não tem ministério. Ministério é um órgão típico da União. Sim ou não, gente? Voltamos desde lá, passar mais umas 2 vezes para a gente poder partir. Olha para o quadro. Então você acabou de ver comigo a organização administrativa básica. A administração ela é dividida em direta e... Então a administração pública direta na Federação Brasileira ela é composta de 4 entes políticos. Quais são eles? União, Estado, DF, município. Todos eles? Autônomo. Aí a direta criou por um processo chamado? Descentralização por lei ou por contrato? Também chamado de? E onde tem descentralização tem hierarquia? Não. Tem subordinação? Não. Mas tem. E em razão dessa, explicada pelo princípio da então, vinculação mais tutela,
É possível que a administração direta controle e fiscalize na atividade fim ou na atividade meio. Por isso que esse controle é chamado de controle. E o controle da atividade meio acontece? Sim, por outros personagens. Mas a atividade, né, ou seja, fiscalizar a atividade fim é controle finalístico que a direta faz na indireta. Sim ou não? Esse controle finalístico, ele sempre vai ser ministerial? Não. Ele vai ser ministerial no governo federal, porque lá tem ministério. Agora, no estado e no município, quem faz esse controle é uma? Secretaria. Pula uma linha, escreve seu caderno, teoria do órgão. Eu vou ter que fazer mais uma mexida aqui para a gente poder entrar em órgãos públicos. Foi? Copia, por favor. Eu acho que não foi essa cagada não, porque isso gera muito problema. Por que gera problema? Porque os livros que vocês estudam são livros para ser, né, aplicado em todo o território. Então, por isso que lá eles falam controle ministerial. Entendeu? Mas é um detalhe, tá? Não vai fazer porque dá problema. Ela tem muita chance de ser anulada. Entendeu? Pula uma... Mas eu tenho que te falar a verdade. A verdade é aquela que está ali. Foi? Pula uma linha, escreve seu caderno, teoria do órgão. Legal? Podemos? Não. Vou passar mais umas 2 vezes isso aqui, aí eu começo a teoria do órgão. Não adianta eu partir para a teoria do... Se você não sabe o básico entre direta e indireta. Legal? Então vamos lá, vai. Então o que é administração pública direta? É um conjunto de entes? Legal. Quais são eles? União, Estado, DF, município. Todos eles são? Não tem ninguém soberano, não. Soberano é quando eles se juntam e formam a República Federativa do Brasil. Aí ela é soberana, sim? Legal. Então esses entes que têm autonomia, legal, eles vão criar a administração, que é um conjunto de entes. Quais são eles? Todos eles também são. E quando a direta criar, o nome disso é? Essa aqui é por lei ou é por contrato? Também chamada de? Essa descentralização não gera. Não gera, mas tem. E quando eu somo a vinculação junto com o princípio da... É possível que a administração pública controle e fiscalize e esse controle é na atividade fim ou é na atividade meio? Então esse controle é um controle legal. Esse controle finalístico, ele é um controle 100% ministerial? Não. Ministerial é quando acontece no âmbito da, ou seja, governo. Nos demais entes, esse controle é feito por uma. E para terminar, a atividade meio, ela fica sem controle, porque não precisa controlar, né? Não, cara. Né? O controle da atividade vai... Ouso a dizer que ele é muito maior do que o controle da atividade fim. Porque, por exemplo, olha para o quadro. Quando eu pego a União criando INSS, então a União, direto ou indireto? Criou indireto, mal, tá? Vamos lá, aí a União quer controlar a atividade, vai? Qual é a atividade fim? Seguridade, saúde, previdência e assistência, sim? Legal. A União vai lá, manda um Ministério da Previdência, vai, Social. Aí o ministro da Previdência vai lá e fiscaliza a seguridade, sim ou não? Saúde, previdência e assistência. Agora, já a atividade vai, que é tudo que o INSS faz, que não seja, vai, seguridade. Então, por exemplo, abrir um concurso, fazer uma licitação. Tudo isso aqui, a atividade vai? Concorda que isso aqui é muito maior do que a atividade fim? Infinitamente maior. Por isso, se você parar para pensar, tem muito mais gente fazendo controle meio do que controle finalístico. Sim ou não? Então olha para o quadro, ó. O INSS acabou de abrir um concurso, imagina, sim ou não? Atividade fim ou atividade meio? Meio. Sim ou não? O INSS acabou de fazer uma licitação para comprar novos computadores, fim ou meio? O INSS vai fazer uma licitação para vender os computadores velhos, fim ou meio? Percebeu? Então a atividade vai, ela é muito maior do que a atividade fim. Por isso que ela tem muito mais controle. Sim ou não? E é geralmente onde dá merda, né? Pula uma linha. Teoria do órgão. Vamos juntos? Eu vou ter que deixar esse esquema aqui rapidinho, só para colocar um negócio, para desmistificar uma coisa, te explicar outra coisa e a gente entrar na teoria do órgão. Foi? Olha para o quadro. Teoria do... Então olha para o quadro aqui rapidinho. A gente hoje, nessa aula, a gente vai estudar, vai. Se Deus quiser, vai. Vai estudar. Vai estudar. Vai estudar. E dentro da direta, ou seja, União, Estado, DF,
eu não vou estudar esses caras aqui, cara. Por quê? Alguém sabe? Por que em direito administrativo eu não estudo? Isso é constitucional, organização do Estado. Isso não é administração pública. Sim? Em direito administrativo, o que eu quero que vocês saibam é que dentro eu tenho os órgãos públicos. Então hoje o que eu vou estudar? Vai comigo, vai. 1, órgão. 2, 3, 4, 5. Então hoje eu tenho por pretensão estudar 5 entes administrativos. Porque esse ente administrativo está dentro dos entes, só que eu não vou estudar política com você, porque política é direito constitucional. Lá na matéria chamada Organização do Estado. Sim ou não? Pula uma linha, teoria do... Explicou? Vamos lá, vai. Teoria do órgão. E aí já vamos acabar com uma mística agora, que quando cai em prova ferra meio mundo, legal? Olha aqui. Por falta de tempo, por uma série de coisas, a gente quando vai estudar órgão público, a gente bota logo órgão público dentro da administração. Isso é fato, legal? Não acho que ninguém, né? Se todo mundo aqui um dia já teve uma aula de administrativo, o professor, por falta de tempo, não é nem por vacilação, nem burrice, não. É falta de tempo. A gente ataca direto na administração, vai. Direto e a vida segue. A gente tem isso aqui para dar um conteúdo monstruoso, né? Presta atenção. Só que a lei brasileira, tanto a lei federal quanto a lei estadual aqui do Rio, diz que também existe órgão público na administração indireta, cara. E quando isso cai em prova, já viu aquela questão que o cara erra, ele sai comemorando que acertou? E se ferrou. Tem menor que sala de aula? Não posso falar. E se fudeu. Legal? Por que isso? Porque, na verdade, todo mundo em sala de aula, isso daí, gente, como é que se diz? É para poder, né? Igual quando você está fazendo, sei lá, em casa, quando você está fazendo um curso culinário, né? Então o cara bota 200 gramas em casa, vai, é um punhado e vai, né? Porque você não tem, tempo. É igual aqui. Só que, cara, tem repetido muito essa questão e quando cai, infelizmente, é aquela que a gente fica com cara de cu para explicar depois para você. Legal? Então vamos botar um OBS? Bota um OBS grandão aí, uma atenção, como você quiser, vai. A legislação federal e estadual prevêem que... Alguém pode ler para mim? Que às vezes eu falando, parece que eu estou falando merda. Artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1 da lei 9784. Que lei é essa, 9784? Né? Só que essa lei, ela é lei da porra toda, né? Aí ela lá no artigo 1º, parágrafo 2º, tem uma série de conceitos. Alguém pode ler para mim rapidinho? Vale a pena ler, né? Pra gente já... Quer ver? Eu particularmente sou assim, né? Quando o cara não prova, eu vou escrevendo no caderno puto. E duvidando. É normal, né? Porra, esse cara tá... Caralho, né? Só que eu te mostrando, você vai escrever com muito mais vontade, né? E no dia da prova, vamos pedir para isso cair. Por quê? Mais de 90% vai de ralo, legal, e aí tu acertou. Alguém pode ler para mim rapidinho? 9784. Primeiro, para o 2º, inciso 1. Para efeito dessa lei? Não, é só o parágrafo. Para efeito dessa lei, para o 2º. Tá. Para os fins dessa lei, consideram-se 1. Órgão. A unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta E? Da estrutura da administração indireta. Então a lei define que órgão integra a administração direta e indireta. Perfeito? Então vamos lá, vai. Me ajuda aí, onde eu parei? Em federal, prevêem que a, do verbo haver, órgãos na administração direta e indireta. Aí eu sempre faço uma brincadeira para você entender. Olha aqui rapidinho. Aí no direito, né, a gente chama isso, né, de extensão de institutos. Presta atenção para você entender isso aqui. Presta atenção. Ó, aquele copo de geleia, de requeijão que você tem em casa, ele nasceu para colocar o que dentro dele? Mas tu coloca café, não coloca? É igual órgão. Órgão nasceu para administração direta, mas a lei brasileira fez uma cagada, botou na administração direta. É isso. Mas ele nasceu para administração, ponto, na mesma linha. Contudo, é igual o pote de sorvete, né? Que tá escrito grandão embaixo, não pode esquentar. Minha mulher colocou no micro-ondas. Foda-se, não vai morrer agora, não. Não vai. Aí meu sogro chegou lá, se dá câncer. Eu falei, porra, se isso aqui me der câncer, puta que... Porque a vida que a gente tem. Porra, né? Eu falei, pô, peraí. Porra, deixa eu tô comendo já. Porra, deixa que eu nasci, eu como nessa porra aí. Não vai morrer, não. Agora, não. Segura um pouquinho, né? Vamos lá, onde eu tô? Contudo, vírgula.
os órgãos, tipicamente, sublinha a palavra tipicamente, né? Contudo, vírgula, os órgãos, tipicamente, foram pensados por um cara chamado Otto, o cara que criou a teoria do órgão, né? Foram pensados para administração direta. Então ele foi criado para administração, Aí a lei brasileira, irresponsável que só, colocou essa porra na administração indireta. E a gente se vira agora fazer prova. É isso aí, ponto final, tá bom? Legal? Tá valendo contra-cheque, a gente não vai ficar chateado com isso. Tá bom? Pula uma linha, vai. Agora sim, teoria do órgão, vamos começar, eu tenho que te explicar, vou ter que apagar o quadro inteiro. Posso apagar? Então, você agora vai estudar comigo a teoria do... Mas primeiro você tem que saber por que se teorizou o órgão público, sim ou não? Olha para o quadro, ó. Esse modelo de administração direta cara, ele começa com força mesmo nos Estados Unidos, cara, né? Que lá segue o modelo das agências, tudo lá é autarquia, né? 1793, que a gente viu, né, a Constituição norte-americana, ela falando que o Estado tinha que se infraquecer e por deveria delegar suas atividades. Mas o modelo administrativo básico, deve lembrar, pergunta só, a sua família, década de 80, 70, era só órgão. Sim ou não, gente? Legal. Então, pensando nisso, pensa, né, comigo aqui, por que se criaram, né, os órgãos públicos? Por que um cara idealizou o órgão público? Para escrever e olha para cá. Essa relação administração, agente e cidadão, e olha que eu já estou contextualizando, porque no início da teoria falava assim, Estado, agente e indivíduo. Mas hoje eu estou contextualizando, não estou matando ninguém, estou só contextualizando. Então vamos lá, essa relação ela é complexa? Porra! Imagine que você, né, Deus que me perdoe, foi furtada, você vai numa delegacia fazer boletim de nervosa, né, e o cara fala pra você assim, agora é só online. E ele já baixa a cabeça e volta pra onde ele estava. Aí você fala, pô amigo, mas eu quero entrar no seguro ainda hoje, porra, pra mim é importante, eu trabalho com celular. Amigo, é só online. Pô, mas tem como você quebrar um galho? Não. Aí ele fala assim, ó, mas não tem folha. Aí você insiste, ele fala assim, ó, vai reclamar com o governador, não tem porra nenhuma com isso, né? Por mim, eu nem estaria aqui, eu estaria em casa do... Porque essa relação administração, agente, cidadão, ela é muito complicada. Sim ou não? Aí começaram a pensar, né, para poder justificar essa relação. Ou seja, como é que eu vou fazer essa relação, ser minimamente saudável? Aí nasce a teoria do mandato. Que já parou para pensar? Quando começa a bronquear muito com o... Primeiro que o cidadão fala quem é você. Não é isso, gente? Aí ele, pela teoria ele teria uma procuração para agir em nome da... Quem é agente sabe. Imagine você todo dia, antes de assumir o serviço, ter que pegar lá no departamento geral uma... É viável essa teoria? Não. Imagine o órgão com uma polícia com 13 mil agentes, né, ter cada um pegar uma diária, ou mensal, ou anual, sei lá que porra, como é que seria, para poder representar... Essa teoria não foi aceita no Brasil. Sim? Depois nasce a teoria da representação. Essa aqui ela é pior ainda, porque ela é uma teoria ofensiva. Vou explicar o porquê. Olha aqui, ó. Porque a teoria da representar diz que a administração pública é incapaz. Que ela não vale porra nenhuma, a gente já sabe. Agora, chamar de... Pegou pesado. A teoria da representação equipara a uma pessoa incapaz. Como seu filho que tem 10 anos, que só faz merda. E que por isso ela precisa ser, representada. Sim ou não? Essa teoria pegou? Não. Ela é ofensiva demais. Qual foi a teoria que vingou para explicar a relação,
Teoria do órgão. Então, a teoria de um cara chamado Otto, ela foi a teoria que melhor conseguiu explicar a relação, Essa teoria que venceu, ela diz que entre e seus, existe um cara chamado órgão. Ou seja, os órgãos, eles entram exatamente entre e os agentes. Então, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, apresentado por seu governo, quer combater o furto de celular, sim ou não? Aí o governador, representando o Estado vai dar uma ordem à Polícia Civil. A Polícia Civil vai dar uma ordem a seus que vai para cima do cidadão para poder fiscalizar. Então é como se fosse... Cara, se você olhar para o curso aqui, você vai entender. Se for no Beira agora, está sem papel higiênico. Você vai falar com a Raquel? Dona do curso? Não. Você vai na secretaria. Ou seja, esse modelo ele cria um complexo para que a administração pública fosse viável. Porque imagine você que se todas as competências do Estado do Rio o governador tivesse que estar lá, não ia trabalhar, ia morrer. Sim ou não? Isso aqui faz a administração ser viável. E aí, se você for querer pensar, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, apresentado pelo presidente do TJ, ele quer combater crianças que não têm registro. Sim ou não? O que ele faz? Dá ordem ao TJ, que é o órgão do Poder Judiciário. Fala alto, órgão do Poder. E aí o TJ vai dar ordem a seus magistrados e serventuários. Para fazer o quê? Ir para cima e oferecer ele o registro. E obrigar o pai que não quer registrar a registrar. Sim ou não, gente? É mais ou menos assim. Então a teoria é a teoria vencedora. É a teoria que melhor consegue explicar o complexo administrativo Porque entre e seus, eu enfio um cara chamado órgão. Sim ou não? Copia, por favor. Entenda comigo aqui rapidinho, só para você. Eu contextualizei, eu te avisei, Lá no livro de administrativo, se o cara for fiel, ele for desde o início, ele vai chamar a administração Estado, vai chamar o agente de agente e o cidadão ele chama de indivíduo. Porque a ideia do indivíduo cidadão que influencia na vida política do Estado, ela é recente. Legal? Ela é depois de 48 para cá. Copia, por favor. Então, qual foi a teoria que conseguiu explicar o complexo administrativo? Caótico entre administração, agente, cidadão. Teoria do órgão. Então, a teoria do órgão, ela venceu, ela conseguiu explicar, sem ofender ninguém, conseguiu explicar melhor. Melhorou muito, a relação entre a administração, agente, cidadão. E ela ainda te dá uma garantia. Olha que interessante. Peraí, depois eu vou ditar isso para vocês, para ficar legalzinho. Olha que interessante, ela te dá uma garantia. Qual é a garantia que ela te dá? Olha pro quadro. Que se o agente fizer uma merda, na hora do agente revistar deu um soco na cara do cidadão, sim ou não? O agente tem a certeza, o cidadão tem a certeza que quem vai pagar esses danos é o Estado. Lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Ou seja, olha pro quadro, ficou tudo perfeito. Ele ainda te dá uma garantia que quem responde pelas cagadas não vai ser agente, que o agente geralmente ele é pobre. Quem responde é que é rico. Posso digitar? Legal. Faz esse desenhozinho aqui. E nem se preocupe em saber o porquê. Só aguarde que essas teorias não foram, aceitas. E vamos focar nessa. Vai lá. Copia, por favor. Aí eu vou te explicar. Ditar, Explicar, eu já te expliquei. Tem outras teorias? Tem. Mas as mais usuais são essas. Tá? Não, tem que saber o nome. Porque vira e mexe em prova, eles trocam essas por essas aqui. Agora, saber por que elas foram rejeitadas, não tem muita explicação, não. A não ser só prova fosse discursivo. Legal? Então você tem que saber que a teoria não foi aceita, a teoria não foi aceita e quem venceu? Teoria do órgão.
Então, qual foi a teoria que conseguiu explicar o complexo administrativo? Teoria do órgão. Foi? Posso ditar? Para explicar a relação administrativa, e tudo isso eu estou contextualizando, tá, gente? Que o livro ele vai falar a relação de Estado, estou contextualizando para trazer para o dia de hoje, tá? A relação administrativa entre, dois pontos. Qual é a relação administrativa? Vai. Administração, agente, cidadão. Entre administração, agente, cidadão. Dois pontos não, né? Que eu vou continuar. Tira os dois pontos. Vírgula. Surgiram 3 teorias. De novo, em casa você vai pegar o livro, vai ter umas 30 teorias. Mas as que importam são essas, que todas as outras são dissidentes dessas. Legal? Surgiram 3 teorias. 2 pontos. Agora sim. Teoria do órgão, teoria do mandato e teoria da representação. Na linha de baixo. Prevaleceu, e é importante falar para vocês, né, olha aqui, ó, prevaleceu no Brasil, que eu não respondo por todos os países do mundo, né, a maioria, né, mas não respondo, prevaleceu no Brasil a teoria do órgão. Prevaleceu no Brasil a teoria do órgão, vírgula, onde entre a administração e seus agentes é inserida, entre a administração e seus agentes, é inserido um órgão público. Então agora ficou assim, não é isso? Olha para o quadro. Só que eu tenho mais um problema. Para de escrever, olha para mim. Ó, como é que essa vontade ia sair do, administração, para depois ir para um, para depois ir para um, para depois ir pro... Então olha para o quadro. Para que essa vontade comece na, e termine no, nasce mais uma teoria, ou seja, a teoria do, órgão, ela tem que somar a mais uma teoria. Qual é a teoria? Teoria da imputação volitiva. A teoria da imputação, volitiva, é que faz nascer o telefone sem fio. A vontade é imputada ao... O órgão imputa ao... Que imputa ao... Imputar é sinônimo de atribuir. Sim ou não? Na linha de baixo. A teoria do órgão necessariamente ela não faz sentido se não tiver isso, tá, gente? É como se fosse a mola propulsora que vai fazer sair daqui para vir para cá, para vir para cá. Entendeu? Se não tiver a teoria da ela é morta, não faz sentido. O órgão se torna um mero adorno aqui, se torna um mero, né? Vamos lá, necessariamente deve juntar a teoria do órgão, necessariamente deve juntar com a teoria da imputação volitiva. Agora eu quero que vocês me ajudem a escrever a última frase que fecha com chave de ouro, ó. Da imputação volitiva. Ó, imputar é sinônimo de atribuir. Volitivo é sinônimo de vontade. Traduz. Atribuir, vontade. Sim ou não? Na linha de baixo, ó, vamos fechar com chave de ouro, ó. Somando essas duas teorias, né, tem gente que fala que é a mesma coisa. Não é. Cada teoria tem sua explicação. A teoria do órgão organiza, a teoria da imputação faz a vontade andar. Sim ou não? Somando essas duas, teorias, a vontade da administração vamos começar? Ó, a vontade da administração
é atribuída a um órgão. Começou? Foi. Que é atribuída a um agente. A vontade da administração é atribuída a um que é atribuída a um, que é atribuída ao cidadão. Foi? Fechou, ficou bonitinho. Não, imperatividade acaba que vai ter imperatividade, mas nem sempre vai ter. Porque imperatividade é o poder para impor vontade, nem sempre vai ter. Foi, gente? Fechamos? Sim ou não? Sim? Então em razão dessas duas teorias que a vontade da administração é atribuída a um, que é atribuída a um, que é atribuída a um, pula uma linha, bota seu caderno, características dos órgãos. Então olha para o quadro, ó. O órgão público nasce de acordo com a teoria e teoria da imputação. E aí então eu tenho algumas características, é ficar em prova. Legal? Posso apagar? Não vou deixar isso aqui, vou pagar só isso aqui. Acho que dá para colocar aqui. Ó, eu preciso saber o seguinte: conceito, natureza jurídica, e conceito e natureza jurídica às vezes é a mesma coisa, mas nem sempre. Teorias fundamentadoras, como é criado, como é, bora gente, extinto, e como é que funciona o quadro de pessoal. E eu tenho que prestar atenção porque tem decisão nova do STF. Sim ou não? Vamos lá, ó. Conceito, natureza jurídica, as teorias fundamentadoras, como ele é criado e como ele vai ser, e como é que é o quadro de pessoal. Copia, por favor, né, que a gente vai botar uma a uma aqui do lado. Preste atenção. Eu preciso que vocês lembrem comigo quais são as teorias fundamentadas. Quais são elas? Teoria do órgão mais teoria da imputação. O nome completo é imputação. Boa, não esquece não, tá? Mas ali o quadro é pequenininho. A gente vai colocar só a teoria da imputação. De acordo com a teoria do e também chamada teoria que foram, né, pensadas por um cara chamado Otto Gierke, eu consigo dizer que o conceito de órgão é que órgão é um centro de competências. Muita gente confunde conceito com natureza jurídica. Legal? Então, órgão é um centro de... Por que órgão é um centro de... Olha para o quadro aqui rapidinho. Olha aqui. Qual é o órgão no Rio de Janeiro que se concentram as demandas da Justiça Estadual? TJ. Então, no TJ do Rio de vão se concentrar... Bora, gente, se concentrar as demandas da Justiça Estadual. Se a gente colocar aqui dentro uma demanda da Justiça, tá errado, porque na Justiça Federal as demandas se concentram no TRF. Ou seja, por isso que órgão é um centro, porque ele centraliza, sim ou não? E centraliza competências de forma específica. Porque cada um tem as suas competências. Não é à toa, deixa eu explicar para vocês aqui rapidinho. Qual é a matéria que mais cai em direito? Esquece se é direito constitucional, administrativo. Qual é a matéria que mais cai em direito? Porra, é um inferno, né, velho? Chega a doer, né? E eu tenho que lembrar que eu tenho competências, administrativas, competências e competências legis. Óbvio que na aula de direito administra... Quando eu digo que o órgão é uma competência, é um centro de competência, a gente vai focar na competência, e deixar para a Raquel e o professor de processo civil as competências
e deixar para o professor de constitucional as competências, mas não vai cair minha mão se eu colocar para vocês aqui os principais artigos da Constituição que tratam de competência. Sim ou não? Vamos cá? Ó, competências administrativas. Eu tenho que saber o artigo 21, competência administrativa da União. O artigo 23, competência administrativa comum. União, Estado, DF, municípios. E o artigo 30, inciso 3 a 9. Competências administrativas do município. O Estado não tem competência administrativa, não? Tem, mas é residual, é o que sobra. Competências judiciais, onde é que elas estão? Artigo 102 do STF, artigo 105 do STJ, artigo 114 da Justiça do Trabalho, 117 da Justiça Estadual, vamos botar, esqueci de colocar, né? Tem que dar moral para os caras. 108 e 109, Justiça Federal, 114 do Trabalho, 117 Eleitoral, 125 Justiça Estadual. Sim ou não? E as competências legislativas? Artigo 22 e artigo 24. Competência da União, competência concorrente União, Estado e DF, e a competência do município, artigo 30, inciso 1 e 2. Tem gente que coloca aqui também o 29, que é a lei orgânica do município, tá? Pelo menos esses artigos eu preciso saber. E somando a eles, eu boto aqui o 25, né, que são as competências residuais do Estado. E o 32, administrativa e legislativa do Distrito Federal. Então, gente, aqui, ó, fazer uma prova de concurso público hoje sem dominar pelo menos esses artigos aqui é inocência. Legal? Tem que ler. Não tem jeito. Eles perguntam direto, né? Se é competência do Estado ou da União legislar sobre direito processual. Ninguém me falou, né, que eu inverti essa porra aqui. Isso aqui é teoria. A teoria jurídica é embaixo. Então você já sabe que órgão é um centro de competência genérica ou específica. Quem dentro de cada um desses artigos eu vou ter hoje, incisos que dá competência para órgão específico. Sim ou não? Então, por exemplo, qual é o órgão na União que trata de saúde? Ministério da... Né? Se o Ministério da Justiça enfiar os cornos, tá errado, é usurpação de função pública. Sim ou não? Por isso que quando eu falo de órgão, são competências, específicas, cada um no seu quadrado. Sim ou não? Natureza é aqui que dá merda, ó. Qual é a natureza jurídica dos órgãos públicos? Todo órgão público, sem exceção, ele é um ente despersonificado, que é sinônimo de ente despersonalizado. É a mesma coisa. Vamos estudar isso ali no canto. Então, todo órgão, ele é um ente, despersonificado ou Eu vou ter que apagar esses artigos aqui, tá? Copie, por favor. Tira a foto, não adianta você copiar agora. Tem que chegar em casa e estudar. Então, o que é órgão? Conceito. O órgão é um centro de competências, genéricas ou específicas. Porque cada órgão tem sua competência. 2. Quais são as teorias que fundamentam a existência dos órgãos públicos? Teoria do órgão com a teoria da imputação. Quem é que pensou essa porra? Otto Gierke. Prova às vezes cai nome? Cai. Legal? Gierke. 3. Qual é a natureza jurídica do órgão? Ou seja, o que o órgão representa para o direito? Todo órgão, sem exceção, é um ente, despersonificado ou despersonalizado. Vamos entender o porquê agora. Olha aqui, preste atenção. No direito como um todo, na teoria geral do direito, a gente tem os entes. Né? E os entes, eles podem ser, personificados. E eles podem ser, o direito também chama de despersonalizado, é a mesma coisa. Quando o ente ele é, personificado, é porque ele é uma pessoa. Seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, sim ou não? Aí a gente diz que esse ente, né, ele é personificado, ou seja, ele tem personalidade
Jurídica. Agora, alguns entes, eles são, o direito também chama de despersonalizado. É a mesma coisa. O ente que é em voz alta ou despersonalizado, a primeira conclusão é que ele não é uma pessoa, nem física e nem jurídica. Professor, me dá alguns exemplos de entes que não são, pessoa, por isso eles não têm personalidade jurídica. Me dá exemplo aí de alguns entes que não têm personalidade jurídica. Por exemplo, o condomínio. Esse condomínio aqui do prédio, ele é um ente despersonificado, ele não tem personalidade. Ah, mas ele tem CNPJ, dane-se, é mera formalização. Legal? Depois, o espólio, o conjunto de bens do morto, né? Depois do espólio, a massa falida, né? Que é o conjunto de bens da empresa que faliu. E, por fim, os órgãos públicos. Então, os órgãos, públicos, eles não são, pessoa, eles não têm personalidade. Por quê? Porque eles são entes despersonificados ou despersonalizados. Copia, por favor, Não adianta decorar, tem que entender. E o que é a natureza jurídica? Natureza jurídica é o que representa para o direito. Então, por exemplo, se você quer saber o que eu represento para o direito, você quer a minha natureza jurídica. Então, por exemplo, o direito constitucional, o que eu sou? Cidadão brasileiro nato. Para o direito empresarial, o que eu sou? Empresário, eu tenho uma empresa. Legal? Para o direito civil, o que eu sou? Pessoa natural e cônjuge, porque eu sou casado. Para o direito do trabalho, eu sou empregado, porque eu trabalho numa faculdade. Para o direito administrativo, né, eu sou indivíduo administrado, porque eu pago imposto, eu sou sujeito à administração. Né? Alguns já são indivíduos administrados e agentes públicos. Legal? Eu era até ano passado. O que mais? Para o direito do trabalho, né, para o direito tributário, eu sou contribuinte, pago pra caralho. Então, todo mundo tem natureza, jurídica. Legal? Teoria da natureza jurídica, em qualquer lugar você vai achar um. O órgão público também tem, ele tem uma representação jurídica, sim ou não? E o que o órgão representa para o direito? Ele é um ente, despersonificado ou despersonalizado. E se o órgão é um ente, despersonificado ou despersonalizado, é por quê? É porque ele não tem personalidade jurídica. Mas por que ele não tem personalidade? Porque ele não é pessoa. E por que não é pessoa? Porque ele é despersonificado ou despersonalizado. Então a linha de raciocínio ela vem ao contrário. O que o órgão representa para o direito? O órgão ente despersonificado ou despersonalizado. Por quê? Porque ele não tem voz alta. Ele não é pessoa. Só tem personalidade quem é pessoa. O Sejures tem personalidade? Tem, porque ele é uma pessoa jurídica. Você tem personalidade? Tem, porque você é uma pessoa física, uma pessoa natural. Perfeito? Agora, quem não é, pessoa, não tem personalidade. É um ente despersonificado ou despersonalizado. Sim ou não? Aí vem para o quadro, Tem que saber o porquê que te perguntam isso em prova. Ainda vai fazer esse carnaval do caralho e trazer uma questão. Né? Você veio aqui aprender questão. Por que o órgão público ele é um ente, E qual é a importância para a minha prova? Olha para o quadro. Porque quando eu sou eu posso tudo. Exceto que a lei proíba, mas eu posso, tudo. Quando eu sou um ente, ou despersonifique, eu só posso
o que a lei autoriza. Exatamente. Em voz alta. Se eu sou personife, eu posso tudo. Eu posso vender? Posso comprar? Posso alugar? Posso doar? Posso destruir? Posso, porque eu tenho personalidade. Porque eu sou pessoa. Agora, se eu não tenho personalidade, se eu sou despersonificado ou despersonalizado, eu só posso o que a lei autoriza. Sim ou não? E olha para o quadro. Quando se trata dos órgãos, a lei, olha que interessante, em regra, não autoriza nada. Desculpa essa redundância aqui pleonástica, mas copia. A lei não autoriza nada. O problema é que no dia da tua prova ele vai querer saber o que é esse nada. Perfeito? Vamos voltar a todo o raciocínio. Então, o que é natureza jurídica mesmo? Natureza jurídica é o que algo representa para o direito. O que o órgão representa para o direito? O que ele é para o direito? Órgão é um ente, despersonificado ou despersonalizado. O que significa isso? Que órgão, não tem? Ele não é? Por que não é pessoa? Porque não tem personalidade. E se ele não é, pessoa e não tem personalidade, ele é, despersonificado ou despersonalizado, ele só pode o que a lei? E no Brasil, como regra, a lei autorizou o órgão a fazer o quê? Nada. E o que é esse nada? São 6 coisas. Pode? Então você está dizendo para mim que o que o órgão é para o direito? Que o órgão ente ou despersonificado. Me explica melhor. Simples. Órgão não tem? Órgão não tem? Porque ele não é? Se não é pessoa, por isso que ele é, despersonificado ou despersonalizado. Consequência jurídica, ele só pode o que é lei? Mas quando se trata de órgão, o que a lei autorizou? Nada. E o que é esse órgão? Não tem vontade própria. E tudo isso que eu estou te falando aqui é regra, tá? Segura um pouquinho. Mas em regra, o órgão não tem vontade, em voz alta, própria. Então, imagine você que o comando da Polícia Militar, aqui do Rio, quer trocar as cores da viatura. Pode? Não, porque a polícia é órgão e o órgão não tem vontade. Se trocar, quem vai querer trocar é o governador. Sim ou não? E se o órgão não tem vontade, órgão não tem bens próprios. A gente nem discute se esse bem é público ou privado, porque o órgão não tem, bens próprios. Então aquela viatura da Polícia Federal não é da PF, é da União. Que esse órgão não tem vontade, como é que ele vai comprar seus bens? Não tem vontade, não tem bens próprios. Foi? E o órgão que não tem vontade própria e não tem bens, próprios, ele não pode responder. Então, olha para o quadro. Uma viatura da Polícia Civil, uma viatura do TJ, bate no meu carro, quem é que paga o prejuízo? É o Estado. Porque órgão não é pessoa, e se não é pessoa, não tem responsabilidade. E se não pode, deixa eu botar de cor diferente. E se não pode responder, não pode contratar. Essa aqui tem exceção, tá? Por isso que eu botei de cor diferente, deixa um espacinho. E se não pode, responder, também não pode contratar. Então olha para o quadro, olha para o quadro. A Polícia Militar quer comprar comida para o rancho. Quem é que compra? O Estado. Porque polícia é órgão e órgão não tem vontade própria. E se não tem vontade, não pode processar. Essa aqui também tem exceção. E se não pode, processar,
não pode ser processado. Artigo 17 do Código de Processo Civil, né? Para processar e ser processado tem que ter o quê? Interesse e legitimidade. Ou seja, tem que ter capacidade processual. E se o órgão não é pessoa, o órgão não tem capacidade processual. Porque ele não pode estar em juízo. Legal? Para alguns não poderia ser parte, né? A gente tem uma discussão danada, se é capacidade, se é falta de capacidade de ser parte ou de estar em juízo. Mas aqui, ó, se o órgão não pode, processar e não pode ser processado, é porque, em regra, ele não tem capacidade processual. Artigo 17 do CPC. Copia, por favor. Então, muito mais do que você saber que o órgão ente despersonificado, é você saber quais são as consequências, que esse aqui cai em prova. Legal? Então, vamos passar de novo. O que é o órgão mesmo? É um centro de competências específicas. De acordo com a teoria do, órgão, com a teoria da... Um cara chamado Otto Gier que pensou os órgãos públicos, sim? O órgão público, o que ele representa para o direito? Qual é a sua natureza jurídica? Todo órgão público é um ente, despersonificado ou despersonalizado. Mas por que o órgão público é um ente despersonificado ou despersonalizado? Porque eles não têm, eles não são, eles são, E aí, ó, a lei, ou seja, diferente de quem tem, personalidade que pode tudo, eles só podem o que a lei... E no caso dos órgãos públicos, o que a lei autorizou? Nada. E o que é esse nada? Órgão público, em regra, não tem vontade, não tem bens, não pode responder, não pode contrar, não pode proceder e nem pode ser processado, não tem capacidade processual. Sim ou não? A gente precisa saber que eu tenho exceção aqui e aqui. Vamos lá? Vamos primeiro ver as exceções de alguns órgãos que podem contratar. Antigamente a gente falava isso aqui, desculpa a expressão feia, na mão. Porque não tinha um exemplo legislativo ou constitucional para dizer que alguns órgãos poderiam... Era tudo doutrina. Não estou querendo desmerecer a doutrina. Mas é foda num país legalista quando você não tem um artigozinho na mão para poder fundamentar. Sim ou não? Foi alterado o artigo 37, parágrafo 8º da Constituição. E ele foi regulamentado por lei. Hoje a gente pode falar, sem medo de errar, que os órgãos que podem são alguns órgãos que têm autonomia. A Constituição dá até um exemplo aqui, né? Que é o contrato de gestão. Então, os órgãos que podem contratar, por exemplo, eles podem assinar o contrato de gestão, são aqueles órgãos que têm... Mas eu quero avançar um pouco mais. Vamos voltar para a doutrina? A doutrina me dá vários órgãos que, teoricamente, têm, autonomia. Você vai ver como daqui a pouquinho. São os órgãos autônomos. Legal? E, obviamente, os órgãos independentes. Mas os órgãos que têm, autonomia, que eles sempre contrataram. Legal? Me mostre quais são os órgãos que podem, Bora? Dá 4 exemplos aí. Que sempre puderam. Legal? Vamos lá. Ó, os tribunais. Olha aqui. Ó. A Polícia Civil quer fazer um concurso, sim? Quem contrata a banca é a polícia? É o Estado. O TJ quer fazer um concurso, sim? Quem contrata a banca? É o próprio TJ. Na própria origem do concurso, já estudou essa teoria aqui. Sim ou não? Então os tribunais podem... Sem puderam, porque eles têm autonomia. Depois, pode botar, né? O MP... Depois, as defendem. Depois, opa, alguém falou aí. As procurar. E vamos encerrar aqui com etc. Vou botar mais um importante aqui, ó. As casas. Epa, alguém já falou, legislar. Porque tem decisão recente do STF, né? Em razão das câmaras de vereadores. Então não tem mais o que, né? A doutrina sempre disse que alguns têm... E por isso eles podem contratar. Copia, por favor. E quais são os órgãos que podem, Bora, gente? Processar.
Quais são? Cara, os mesmos. Os mesmos que podem, contratar, eles também podem processar. Você tem dúvida que os tribunais processam? Não, está no artigo 102, inciso 1 da Constituição. Que os tribunais podem ter o STF para poder requisitar direitos da magistratura. Legal? Então os tribunais processam. Os tribunais também não julgam, os tribunais também julgam e processam. Experimenta tirar, por exemplo, um direito de um magistrado aqui do TJ do Rio, se não junta todos eles, vão lá para apurrar, né? É óbvio que eles vão. Legal? E quem vai levar a demanda? É o TJ do Rio. Então os tribunais, eles podem processar. E também podem contratar. Só que é interessante, olha para o quadro aqui rapidinho. O que vai mudar é a justificativa. Porque quem pode contratar é porque tem, e quem pode processar é porque tem personalidade judiciária. Não confunda personalidade judiciária com personalidade jurídica. São coisas totalmente diferentes. Nenhum órgão tem personalidade, voz alta. Isso aqui não tem exceção. Mas alguns órgãos que podem processar têm personalidade judiciária. Eu acho que essa explicação aqui é melhor, que ela é processual. Tem uma galera que fala, são os órgãos que têm autonomia, independência. Cara, mas processualmente, os órgãos que podem... É porque eles têm personalidade judiciária, dada pela lei ou pela Constituição. Sim ou não? É a melhor explicação, é processual. Foi? Então olha para o quadro. Ó. Os órgãos que podem contratar é porque eles têm... Quem são eles? Vai falando. E os demais órgãos que têm autonomia, que são aqui somente alguns exemplos. Sim ou não? E os mesmos órgãos que podem, contratar porque tem... São os mesmos que podem processar. Só que processar não é porque tem... Também é. Mas principalmente é porque tem, personalidade judiciária. E o que é personalidade judiciária? A personalidade judiciária é quando a Constituição ou a lei permite que o órgão possa processar. Por que o MP pode processar? Porque o artigo 129 da Constituição diz que ele pode processar. Inciso 1, ação penal. Inciso 6, ação civil. Então o MP processa porque a Constituição deu a ele o quê? Fala alto. Personalidade judiciária. Mas ele continua sem ter? Porra, é isso. Foi? Presta atenção, para de escrever. Teve uma questão de um concurso, se não me engano, foi o MP de Minas. Sempre prometo que vou ver em casa, mas é MP de Minas. Prova de membro do MP, que perguntou o seguinte, ó. Foi a seguinte pergunta, prova objetiva. Ó. Um promotor, né? Ele foi denunciar o réu, que fez merda, né? Ação penal pública. E quando ele foi denunciar, na denúncia, né, num dado momento, no calor da ação, ele chama o réu de filha da puta. A questão diz que ele xinga o réu. Por minha conta, filha da puta. Foi? O promotor passou dos limites. Não? Tem um princípio do direito penal, que é o princípio da intranscendência, que a pena não passa da pessoa do condenado. Quem errou foi o filho da puta, não foi o rapaz. Não foi a mãe dele. A mãe dele não tem nada a ver com esse barulho. Perfeito? Até tem, mas não tem que estar não tem que estar lá na ação penal. Presta atenção. E a questão diz que a mãe ficou chateada e que ela quer processar alguém. Presta atenção. O MP, no exercício lá do Ministério Público, como membro, né, ele vai denunciar e xinga uma pessoa. Ele está processando, é o MP processando. Pode? Pode, porque mesmo sem ter personalidade jurídica, o MP tem personalidade judiciária, a Constituição autoriza, ele vai lá e processa. Agora, o MP processando passou dos limites. Legal? E a mãe do rapaz quer processá-la, quer responsabilizar. Responsabiliza quem? O promotor, o Estado ou o MP? O Estado. Por que eu não posso processar o MP? Porque o MP ele só pode... Ele não pode ser processado. A exceção está só no polo ativo, não está no polo passivo. Deu para entender, gente? Sim ou não? Vamos voltar a toda a teoria, vai. Então, você está estudando comigo órgãos públicos. Sim, o que é órgão público? Centro de competência, genérico ou específico? Todo órgão público foi pensado de acordo com duas teorias. Teoria do órgão e teoria da imputação, de Otto Gierke.
Explicando dessa forma, a gente percebe que a natureza jurídica, ou seja, o que o órgão representa para o direito? Que todo órgão público é um ente despersonificado ou despersonalizado. O que significa dizer isso? Que o órgão público não tem personalidade, que o órgão público não é, e que o órgão público, sem exceção, ele é despersonificado ou despersonalizado. O que isso importa para a nossa prova? É que o órgão público, assim como todo ente despersonificado ou despersonalizado, ele só pode o que a lei? E a lei autorizou o órgão público, via de regra, a fazer o quê? Excepcionalmente autorizou, vai contratar e processar. Mas, em regra, o órgão público não pode fazer. E o que é esse nada? Ele não tem vontade própria, ele não tem bens próprios, ele não responde, ele não pode contratar, ele não pode processar e nem ser. Excepcionalmente, alguns órgãos podem contratar, porque tem o quê? Autonomia. Quais são os exemplos que mais caem em prova? Esses aqui. E os mesmos órgãos mais caíveis em prova que podem contratar, porque tem eles também podem processar. Também em razão mas principalmente porque a lei deu a eles personalidade judiciária. Então eles ganharam personalidade, mas continua sem ter personalidade jurídica, sim ou não? São os mesmos órgãos que podem cortar atrás, podem processar. Foi? Por uma linha, como é que um órgão é criado e como é que ele é extinto? Eu posso? Infelizmente, vou ter que apagar os exemplos dos órgãos ali. Quem não tirou foto, tira, porque eu preciso de espaço aqui. STF, eu falei STJ, botei, na verdade é STF. AD 2135. Pula uma linha. Quando a gente está numa fase de falar uma coisa, escrever outra é foda, né? Tô sentindo. Pior que eu tô sentindo. Podemos? Como é que um órgão público é criado e como é que ele vai ser, extinto? Para começar, da mesma forma. Por quê? Em razão do princípio do paralelismo. No direito, a gente tem um princípio, que é o princípio do que diz que da mesma forma que algo também tem que ser extinto. Por isso somente lei revoga lei. Legal? Porque se foi criado por lei, tem que ser extinto por lei. Então, se um órgão é criado por, lei, ele vai ser extinto por lei. Lembrando que quando um órgão público... Ficou pequeno pra caralho o quadro. Que quando um órgão público, olha aqui, OP, quando um órgão público, ele é criado por... O nome disso é desconcentração. Então, em voz alta. Como é que eu vou criar ou extinguir um órgão? Fala. Por lei. Então, o órgão ele é criado e extinto por lei, porque da mesma forma que é criado tem que ser extinto, sim ou não? Tanto é que a nossa Constituição, de uma forma geral, ela só trata da forma que é criado. Por exemplo, o órgão, artigo 48, inciso 11 da Constituição. Ele não trata da forma que é, extinto, que é presumido. Da mesma forma que é, tem que ser extinto. Então, o órgão público, ele é, criado e extinto por lei, princípio do paralelismo. Mas quando um órgão ele é criado, o nome disso é desconcentração. Lembra do O de órgão? Concentração. Foi? Foi. E para fechar, como é que é o quadro de, pessoal? Quero saber o seguinte, quem é que trabalha nos órgãos públicos? Isso aqui já tá dando merda, né? Já tá dando merda pra caralho. Eu pensei que os entes federativos, os menores, né, município, estado, eles fossem esperar a União regulamentar para começar, mas aqui na Baixada já começou, né? Caxias já lançou um concurso para professor via CLT. Então, quem pensava que fosse demorar muito, vai ser mais rápido que a gente possa imaginar. O Rio, o Estado, né, já está votando um projeto de lei para alterar o estatuto. Então, a gente, sinceramente, assim, tem muita gente que manda mensagem para mim e fala, cara, eu não tenho como dar minha opinião sobre isso. Né? Porque eu não sei como é que está pensando, porque isso aqui é política, que não é direito. Ou seja, o STF autorizou. Agora, como a política vai
mexer com isso, eu tenho uma certa presunção, né? Governos de direita, geralmente, são mais como é que se diz? Estado vazio, né? Então, vai tacar CLT quase tudo. Governos de esquerda são mais estatistas, são mais Estado gordo, vai botar, né? Então, a gente também não tem explicação para isso, porque, né, dentro de uma perspectiva de ajuste fiscal que o Brasil vai ter que fazer, vão começar a querer se desfazer de estatutário e só botar CLT, entendeu? Então, assim, o que eu tenho que te falar aqui hoje, que é o que você tem que se preocupar com a sua prova, é o seguinte, ó. Quem trabalha nos órgãos, acabou o regime jurídico único. Agora, RJ, o regime, jurídico, ele é duplo. Quem acabou com isso? ADI 2135. De quem? STF, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo... Agora, pasma, sabe quem propôs essa porra dessa ADI? O PT. Então também não tem como a gente ficar governo de esquerda. Não é, cara, porque um governo de esquerda, né, propôs a desestatização. Então, assim, né, enfim, eu cortando o cabelo, o cara, olha só, eu não tenho interesse em ficar aqui, não sei se eu me amarro no barbeiro, eu gosto de dormir no barbeiro. Isso é um perigo do caralho, o cara já fez muita merda na minha cabeça, de eu levantar e falar, cara, porque eu deito ali, cara, o cara quando apaga, né, e aí o cara, meu irmão, chateando, eu falei, você não vai deixar eu dormir, não, irmão? Tô cheio de vontade de dormir aqui, você tá me perguntando toda essa porra de PT, PDT, pessoa. Eu tô cagando para isso. Porque se você for olhar juridicamente, o que eles falam nas ações são contraditórias. Tanto a esquerda quanto a direita. Esquece essa porra. Entendeu? O país está tentando, no 38º partido, se for aprovado a criação do Movimento Brasil Livre, né, vai para 38 partidos. Um país tem 38 partidos, tem esquerda, tem direita, para falar merda. Entendeu? Deixa essa porra correr, não suma meu ouvido, quero dormir, cara. Vim pra cá, cortou a cabelo, o único momento. Eu tenho 30 minutos da minha vida atribulada para o cara chegar aqui e fazer assim na minha cabeça. Porra, deixa eu dormir, caralho. Entendeu? Ia punhando. Então aqui, isso aqui foi decisão do ST em 6/11/24, recente. Se você pegar as aulas minhas antigas, eu até falava assim, gente, isso aqui é coisa para 5 anos. Porra nenhuma, já começou. Entendeu? Então, assim, eu não tenho como te explicar, né? Assim, eu não tenho como ter uma bola de cristal para saber daqui a 6 meses vai ser uma porra de uma lei alterando, né, o regime jurídico dos servidores do TJ. Sinceramente, não tem mesmo como afirmar isso. Legal? Mas, obviamente, que eu tenho como falar hoje. Hoje, todos os tribunais ainda continuam sendo estatutários. Perfeito? Então, assim, hoje é o que eu tenho que te falar. Mas, teoricamente... O órgão público hoje pode contratar tanto por, estatuto quanto CLT. Então ele vai prover servidores estatutários e contratar empregados públicos seletistas. Perfeito? Hoje não tem mais impedimento para o órgão público contratar seletista. No passado tinha, né? Porque estava vigorando o regime jurídico único em razão de uma liminar na ADI 2135. Hoje caiu essa liminar, a ADI foi julgada, né? E hoje não é mais inconstitucional. Hoje a gente está vigindo no Brasil o regime jurídico duplo. Significa dizer que tanto os órgãos públicos quanto as autarquias, quanto as fundações públicas de direito público podem contratar, seletistas ou prover estatutários. Não tem mais impedimento para isso. E aí a gente vai ter que começar a ver a cena dos próximos capítulos, como vai ficar isso. Uma coisa eu sei, que na ADI ficou dizendo o seguinte, olha para o quadro, ó, quem já está estável, não vamos mexer. Quem já entrou no serviço público, não vamos mexer. Sim ou não? E, obviamente, que as carreiras de Estado não vão ser mexidas. Fora isso, tudo que eu falar é especulação. Eu vi um cara num curso grande aí falando, não, porque eu falei, cara, é especulação. Você não pode falar isso, porque tem que esperar vir a porra da lei. Legal? Obviamente que, né, é minha opinião, indícios, né, minha opinião. Recentemente o Código Penal foi alterado, vocês viram? Tornou-se crime hediondo, ou seja, crime homicídio qualificado, matar oficial de justiça, sim ou não? No exercício da função. É um indício que vai tornar, né, vai ser oficial de justiça uma carreira de Estado. Que ele foi colocado no mesmo balaio que juiz, promotor, né? Ou seja, é um indício, perfeito? Agora, cara, não passa de um indício. Se eu botar o meu na reta, eu falo, não, porque, cara, é mentira. E, obviamente, que a Lei de Organização Judiciária Federal diz que os serventuários são essenciais ao exercício da jurisdição, ou seja, da jurisdição, da judicatura. É outro indício. Perfeito? Agora, se eu, como é que se diz, mandar você anotar, é mentira.
Legal? Hoje o tempo vai falar que quem trabalha, como é que é o quadro de pessoal nos órgãos públicos desde, 6/11/24. Não houve modulação para frente, perfeito? 6/11/24, pode trabalhar por regime jurídico duplo, tanto estatutário quanto, porque o STF autorizou, sim ou não? Já está acontecendo já. Quiser botar como exemplo aí Duque de Caxias. Já regulamentou essa porra por lei. Legal? Do nosso lado aqui, já começou a contratar professor via CLT. Perfeito? E concursado, tá? Porque todos eles aqui, tanto faz o estatutário quanto artigo 37(2) da Constituição. Não mudou nada. Tem que fazer concurso público. Óbvio, né? Porque estatuto não tem... CLT não tem estabilidade. Só vai ter estabilidade quem é estatutário. E não mexeu na estabilidade. Quem estatutário, continua podendo estabilizar. Quem seletista, não pode estabilizar, porque o artigo 41 da Constituição veda. Perfeito? Só não pode demitir sem justa causa, a única diferença. De resto, rua, do mesmo jeito. Não, tem tudo. O STF, em 2023, afirmou que eu posso demitir um empregado público da Caixa Econômica, por exemplo? Posso. Mas eu só posso demitir com justa causa, contraditória e ampla. Não é uma estabilidade, mas também não é a mesma coisa que a garota trabalha aqui no curso. É diferente. Entendeu? Mas não é nada comparado à estabilidade. Continua tudo normal. Também tem avaliação do estatutário, né? O PAP. O principal, assim, cara, eu vou te falar, a aposentadoria já não está diferente, porque a reforma previdenciária, né, a emenda constitucional 119 de 2003, ela cagou com a vida do servidor. Então, assim, quem já... É a mesma coisa que eu falo, assim, ontem eu estava conversando até com um camarada meu. Presta atenção aqui rapidinho. O garoto que já é oficial de justiça na lista do TJ, por exemplo, que entrou lá em 2010, hoje não vale ser juiz. Tem. Não é um PAD, né? É um procedimento administrativo. Né? Não vale ser juiz. Por quê? Porque se ele entrar como juiz hoje, ele entra no novo regime previdenciário. Cagado. Tem direito a nada. Se ele entrou em 2010, ele já está mais de 10 anos no regime previdenciário intermediário, que o primeiro regime que era top, né? Incorporava a porra toda. O intermediário. Ou seja, ele entra com uma série de benefícios na hora de aposentar. Então o garoto hoje, que já é oficial de justiça lá, 15 anos, 20 anos, não vale ser juiz. Um cara que é investigador de polícia, hoje um comissário, 20, não vai ser delegado. Não vale mesmo. Legal? Porque esse delegado de hoje perdeu paridade, proporcionalidade, integridade, perdeu tudo. Entendeu? Então, assim, o que a gente às vezes tenta explicar para vocês é que na prática não mudou muito. Porque o cara que é competente, o cara que trabalha, bate ponto direitinho, ele não vai ter problema nenhum. Agora, o cara que de repente ele quer, né, para botar o paletó, esse cara, a estabilidade para ele é interessante. Não estou querendo criticar, só quero dizer o seguinte, que na prática, depois da reforma previdenciária... Professor, mas que recebe FGTS, né? Essa daí eu prefiro até nem falar. Porque a FTE, eu vou te falar, do jeito que está aí, eu acho que não segura muito tempo, não. Eu acho que é do jeito que o INSS, a previsão dos caras é 2030, essa bolha estourar, né? Então, assim, todo ano, eu saco meu FGTS aniversário. Esse ano eu saquei quero mais que se foda. Todo ano, para gastar com o quê? Não sei. Mas para eles eu não deixo. Entendeu? E falei com minha esposa, né? Eles estão querendo fechar, né? O saque aniversário. Meu irmão, vou comprar uma sala comercial. Foda-se. Usando meu FGTS. Mas para eles não vai ficar. Entendeu? Não vou. Se todo cidadão tivesse essa consciência, meu irmão, eles teriam mais respeito pela gente quando armou esse balaio dos aposentados aí. Que agora está exigindo que o aposentado vai lá e peça... Meu irmão, pelo amor de Deus, você foi surrupiado. Você tem que pedir para devolver. Eu acho que é presumidamente crível que todo aposentado que foi surrupiado, ele quer o dinheiro... Não, mas eu tenho que ir lá pedir. Não, peraí, que às vezes eu posso querer deixar para eles. Contrato de trabalho temporário? Desde 2000 e... Não, o STF autorizou um tempão. 2000 alguma coisa, não reconhece férias, 13º, porra nenhuma, só se maturar o contrato. Já está antigo isso. Antigo. Foi no meio da pandemia que o STF fez esse favor.
Então, explicando todas as características dos, vai. Órgãos, pula uma linha, bota seu caderno, classificação dos órgãos. Deixa eu passar só mais uma vez que eu libero vocês com o intervalo, tá? Então, olha para o quadro. O que eu estou estudando com você? Órgãos que nasceram para a administração direta, mas a lei também colocou na administração indireta, né? Esses órgãos públicos no Brasil, eles são explicados pela teoria teoria da Otto Gierke. Conceito, órgão, centro de competência, porque as competências nos órgãos elas se centralizam, elas não se espalham, sim ou não? De forma genérica ou específica. Natureza jurídica, o que o órgão é para o direito? Todo órgão, sem exceção, é um ente, vai. Significa dizer que o órgão público não tem? Ele não é? Ele é despersonificado ou despersonalizado? O que importa para a sua prova? Agora, em razão disso, a lei tem que autorizar ele a fazer alguma coisa. Em regra, ele autorizou o quê? Excepcionalmente autorizou quantas coisas? 2, mas em regra, nada. Então, em regra, o órgão não pode ter vontade própria, não pode ter bens próprios, não pode responder, não pode contratar, não pode processar e nem ser processado. Por quê? Porque ele não tem personalidade, porque ele não é. Ele é despersonificado ou despersonalizado. Mas se eu te falei que, em regra, o órgão público não pode nada, essa regra tem 2 exceções. Alguns órgãos podem contratar porque tem autonomia. E os mesmos órgãos podem processar porque tem personalidade judiciária, mesmo sem ter personalidade jurídica. Foi? Foi. Você me disse que o órgão público ele é criado e extinto da mesma forma. Por causa do princípio do... Então, pelo princípio do paralelismo, o órgão é criado e extinto por lei. E quando o órgão é criado, o nome disso é desconcentração. E como é que é o quadro de pessoal, professor? Quem é que trabalha nos órgãos? Desde 6/11/24, a ADI 2135, julgada pelo STF, autorizou o regime jurídico duplo. Então, nos órgãos hoje eu posso ter, estatutários e seletistas. Por quê? Porque hoje, o STF autoriza. Lembrando que se for estatutário, vai estabilizar. Se for seletista, não vai estabilizar. Mas tanto o estatutário quanto eles precisam fazer concurso público. Foi? Foi. Dá um intervalinho? Deixa no seu caderno já anotado aí a classificação dos órgãos.